Hoje, na nossa primeira edição do Boletim Metrópolis, nós trouxemos que senadores e deputados de oposição prepararam o que tem sido chamado de super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, dizem esses parlamentares, haveria chance real de um magistrado do STF ser afastado. Diferentes fatores levam essa ala do Congresso Nacional a Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Além disso, desde ontem, depois da Folha de São Paulo mostrar que o ministro pediu à equipe de combate à desinformação do TSE que fornecesse informações para o inquérito no STF, o possível pedido de impeachment vem ganhando mais força ainda, certo na avaliação do presidente Pacheco, o arquivamento. Mas, de qualquer forma, como um impeachment. Quem nos explica é o advogado constitucionalista Berlink Cantelmo. Vamos falar com ele? São para dialogar acerca dessa circunstância, que obviamente demandará ainda máxima cautela em razão da perspectiva de incipiência, de inicialização de todo esse contexto, né? Mas algumas vezes. Agora, de fato, isso virou notícia. E para a gente entender na prática se isso é mais e os critérios necessários para que o pedido seja aceito e julgado. Olha, Neila, independente de qualquer perspectiva legal trazida, inclusive pela Lei 1079 de 1950, que trata do processamento e julgamento dos crimes de responsabilidade cometidos, inclusive, por ministros do Supremo do Poder. E esse indivíduo, essa figura, trata-se nada mais, nada menos do que o presidente do Senado, obviamente, Rodrigo Pacheco. Ou não desse pedido de impeachment, que, obviamente, virá um esforço político, ele poderá, de fato, pautar ou não, é uma convicção de que, efetivamente, esse pedido de impeachment deva se transformar num processo de impeachment levado a efeito junto ao Senado. O rito é aquele previsto na lei que eu disse outrora, a Lei 1079. E ele será lido em mesa do Senado e, após essa eleição especial, que por lá permanecerá pelo prazo de 48 horas até desse processo de impeachment, que deverá emitir um parecer em 10 dias, Neila. E, obviamente, que esse parecer da comissão, conjuntamente a um possível pedido de impeachment, serão encaminhados posteriormente a um expediente da sessão do Senado Federal, com uma publicação, inclusive, no Diário do Congresso Nacional, para que os senadores possam ter acesso efetivo aos pareceres e, então, assim, a ser incluído em pauta, todos deliberarem com relação ao objeto dele, que, nesse caso, seria a responsabilização do ministro Alexandre de Moraes por algum ato que, de fato, tenha ferido o decoro da função, o decoro, a honra e o pundonor do exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É importante também nós lembrarmos que esse tipo de desdobramento, além de efetivamente ter que ser recepcionado por uma força política do presidente do Senado, ele precisa estar fundamentado, consubstanciado em questões concretas. A princípio, nós temos notícias de que, em algum aspecto, pode ser que o ministro Alexandre de Moraes, através de seus assessores, feriram determinados princípios constitucionais, dentre eles o da inércia, em razão do judiciário não poder agir de ofício em determinadas investigações, e talvez, em algum momento, critérios de moralidade, impessoalidade e até mesmo de legalidade. Mas, repita-se, tudo isso deverá ser levado a efeito de acordo com fundamentações robustas, próprias de uma análise documental dessas circunstâncias, que possivelmente será realizada através dos deputados, né, que compõem a Câmara, através de levantamentos que agora, do ponto de vista administrativo, e se de fato esses documentos são públicos, todos deverão ter acesso. É claro que aqui em Brasília nada acontece, mesmo tendo provas robustas, nada acontece aqui sem negociação e sem avaliar o cenário político atual. Se a gente considerar o cenário atual, político e jurídico, quais seriam as reais chances de um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes ser levado adiante? Neila, do ponto de vista político, e aí é uma compreensão que foge, inclusive, à perspectiva técnica doutrinária, a chance é zero. Hoje, existe o mínimo ambiente para que o senador Rodrigo Pacheco decida que um possível pedido de impeachment, nesse caso, ou uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, deva ser objeto de deliberação. E, nesse sentido, a consequência óbvia poderá ser um arquivamento desse pedido. Agora,
do ponto de vista técnico, se em algum momento os defensores desses agentes investigados constatarem uma quebra da imparcialidade, uma quebra da neutralidade do judiciário, ou até mesmo qualquer tipo de ilegalidade nesse compartilhamento desses quase 6 gigabytes de informações entre TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news, obviamente que esses advogados irão arguir não só a suspeição do ministro Alexandre de Moraes para que continue sendo o regulador, o precursor desse respectivo inquérito, mas também irão, de certa forma, tentar construir teses de invalidação e de nulidade da edificação, da materialização dessas provas como sendo lícitas, obviamente em razão de tudo que eu trouxe em termos de quebra de determinados princípios que um magistrado não pode quebrar na condução de um processo penal ou até mesmo de uma investigação criminal. Bom, saindo da parte política, que a gente sabe de fato que pode ser que deve ser difícil que isso vá para frente, mas voltando à parte teórica aqui da logística, quais seriam as possíveis consequências se o impeachment de um ministro do STF fosse aprovado? Como é que isso afetaria a relação entre os poderes? Pois é, Neila. Pensando numa hipótese de recepção de uma possível denúncia, de um pedido de impeachment, e o processamento e julgamento deste perante o Congresso Nacional, lembrando que pode, inclusive, em algum momento, ser provocada uma medida liminar de afastamento do ministro ou de suspensão da sua função até que se finalize esse processo, além de ser uma questão altamente inusitada no ordenamento jurídico e político brasileiro, nós teríamos aí, de fato, de pronto, um fator de maior tensionamento entre os poderes, porque atualmente nós já vivemos sob o escopo, sob a égide de um máximo tensionamento entre poder legislativo e poder judiciário, alguns por entenderem que vivemos um ativismo judicial desregrado, outros por entenderem que as casas legislativas não têm efetivamente exercido o seu papel de construção e edificação de leis condizentes à atualidade social, à atualidade socioeconômica do país, e, nesse sentido, um pedido de impeachment servirá, na verdade, um processamento e julgamento de pedido de impeachment servirá para ampliar esse tensionamento e, obviamente, também contribuir para que a relação entre esses poderes, que, diga-se de passagem, são independentes, se torne ainda mais instável. Maravilha, muito bem entendido, muito bem explicado. Berlink Cantelmo, obrigada pela participação aqui com a gente no Metrópolis e a gente te espera para uma próxima. Neila, eu quem agradeço sempre a disposição aqui do Metrópolis e muito obrigado pela oportunidade.